boa noite. Vou falar um pouco sobre Xangô e toda a linha da justiça e da lei, né? Como isso está em nossos corpos, como isso está no corpo da terra, mas como isso funciona como ação, como uma mão invisível que leva tudo para o lugar certo e tira tudo do lugar errado. Esta é a mão de Xangô. Esta é a justiça de Xangô. Muita gente, às vezes, está querendo a própria justiça e acende uma vela para Xangô e quando vê, acha ruim. Por quê? Porque Xangô é a justiça divina, não é a justiça dos homens. Ele não está aqui para cumprir o que você pensa que é justo, né? Então, o que a gente aprende com Xangô? A gente aprende que a justiça é um estado. Xangô não é justo, Xangô é a própria justiça. E a aplicação dessa justiça é a lei. A lei é Ogum. Ogum é a justiça em ação. Outros agentes da justiça são os Exus e as Pombogiras, né? Que são o nosso espelho. Porque quando a gente vai fazer uma experiência na dualidade, né? Quando a gente é capaz de criar a própria realidade, porque essa é a experiência na terceira dimensão. Isso é o que Iroko nos permite, o Orixá Tempo, criar nossa própria realidade, certo? Mas é uma criação coletiva e também individual. Então a gente vai contar com o que é o nascimento do Exu, que é esse espelho, que é este que vem nos ensinar com a dualidade. Por isso eu, Rosa Palmeirão, seu Tranca-Rua e tantos outros Exus, inclusive de outras culturas, estamos às vezes mal interpretados, né? Vamos dizer assim, porque nós somos a aplicação da lei. Então, às vezes, se você é um médium que tem um Exu forte e esse Exu brinca com você, veja se você não está brincando demais com a vida. Se você é um médium e tem um Exu forte, né? E ele briga com você, veja se você não está brigando demais com a vida. O Exu é aquele que vai te mostrar aquilo que precisa ser visto para aplicar a lei. Então, não adianta pedir para Xangô nem Exu te defender de alguma coisa que você mereça, de alguma coisa que você plantou, certo? Porque a liberdade, ela só existe dentro da responsabilização. Então, eu não sei ser livre se eu não sei nadar segundo a corrente, mas não a corrente humana, que é tão pequena, a corrente universal, cósmica, quando a gente compreende as leis sagradas do céu, certo? Então, para que eu possa emergir, compreender, construir meus corpos, construir meus órgãos sutis, encarnar, incorporar e mantendo meus, conhecimentos e soltando aqueles meus apegos, aquelas minhas interpretações, as minhas dores, as minhas mágoas, tudo aquilo que me prende ao tempo, eu ainda estarei dentro da roda, não só samsara, a roda kármica de encarnar, mas também suscetível à lei dos homens. Um dia que eu me liberto, que eu encontro, este vazio e permaneço vazio o suficiente para continuar me preenchendo, caminhando no mundo ou nos outros mundos, aí eu não vou precisar mais conhecer a justiça, porque vou ter integrado o Xangô e eu serei a própria justiça. Então, quando eu estou num caminho de iluminação, eu estou num caminho de compreensão das leis. Quando eu estou num caminho de liberdade, eu compreendo a responsabilidade, porque a outra lei cósmica do qual nós conversamos, é a lei da atração e do retorno. Então eu atraio para mim aquilo que sou e eu retorno para mim aquilo que faço. Então, como
esta ideia de que eu faço o que quero, né? Inclusive, muito daqueles que trabalham a magia do caos, né? Que pode ser muito perigosa, porque se você entende o caos como uma não consequência, você não entendeu nada do caos. Você pode entender que não existe mal e bem, mas isso existe aqui nesta experiência terrena. Você está em experiência terrena, você não está fora do tempo, onde o mal e o bem e a dualidade não existem. Então, para escapar do mal, é preciso ir em direção firme para o bem. E a gente aprender a ser bom é, sobretudo, naturalmente, não ser egoísta. O egoísmo é o pai de todos os nossos outros defeitos. De todas as características que fazem as pessoas ficarem nesta roda de samsara. Que faz todas as pessoas não aceitarem a lei de Ogum e Yansan, a justiça de Xangô. E a justiça de Xangô é uma justiça benevolente, porque ela é uma justiça divina, amorosa. Então ela não tem a ver com castigo, nunca. Tem a ver sempre com lições. Se nós humanos, aqui na Terra, estivéssemos essa visão benevolente da justiça, todo mundo sairia de uma ação da justiça muito melhor. Aqui não, a gente encarcera, a gente tira uma falsa liberdade, né? Porque se a pessoa não pode morar onde quer, não pode ir para onde quer, não pode comer o que quer, não pode ficar com o que quer, não é assim tão livre, não é mesmo? Então a gente sai de uma sensação, né, de liberdade, mas estamos presos dentro da cadeia ou fora da cadeia, porque o que reina na justiça do homem não é a justiça benevolente, né? É uma justiça criminalista, de castigo, né? E de exclusão. Vou tirar da sociedade aquele problema como se as pessoas fossem um problema. Se você compreende que tudo é causa, que tudo é consequência, eu tento fazer uma justiça que vai na raiz. E isso eu faço comigo na minha própria vida. Então, antes de eu sair aí sendo um médium que faz um xamanismo, que faz uma cerimônia, que é sacerdote, que é missionário, que é isso, que é aquilo, eu preciso fazer uma revisão muito profunda dentro de mim. Porque senão eu vou estar falando de amor sem compreender amor, eu vou estar falando de liberdade sem compreender liberdade. E eu não estou falando que a gente não possa falar disso sem totalmente incorporar, porque realmente é um aprendizado longo, aprender a amar e aprender a ser livre. Mas eu preciso compreender que estar neste caminho. E para isso eu preciso aceitar certas leis. Eu preciso me submeter a certas experiências, certo? De autoanálise, de autoconhecimento. Porque o maior inimigo para ver a realidade, ou seja, a realidade, não estou falando nem de verdade, realidade, essa realidade mais coletiva, não a sua própria realidade, é você mesmo. Porque você vai interpretando através dos seus traumas, através dos seus medos, através das suas vontades, através das suas ambições, através das suas carências, o mundo. Então, quando eu me esvazio de sentido e coloco na balança e vejo os dois lados, como o Machado de Xangô indica, aí sim eu estarei caminhando mais próximo da verdade e da realidade coletiva. Então, para ser livre, eu preciso aprender a me responsabilizar. Porque quando eu caminho sabendo que volta,
eu naturalmente vou saber onde pôr os meus pés, onde colocar minha palavra, onde colocar minhas mãos. Você sabe a força de uma palavra, a força de uma ação consciente e por que a história do mundo tenta nos fazer tão inconsciente? Para nos manter escravos. Porque quem em sã consciência vende praticamente 2/3 da sua vida para o trem? Realmente o trabalho edifica o homem. O trabalho é necessário para a construção da própria alma. Mas o esforço real é em direção àquilo que você quer aprender, vivenciar. Quais são as suas capacidades que você coloca no mundo? Agora, infelizmente, o sistema vai tentando modificar a ideia de escravatura, né? Então, quando era a minha época, a gente estava lá, o pessoal acorrentado, minha avó acorrentada, meu irmão acorrentado, todo mundo, acompanhando uma cultura que também já vinha lá da terra dos meus avós, Na minha última encarnação, eu encarnei no Brasil, mas minha mãe, minha avó eram africanas, E você vai ver que já existia essa cultura, mas era um pouco diferente. Aqui, o Ocidente costuma otimizar todas as maneiras de se ganhar em cima do outro, vamos dizer assim, Porque a lógica, capitalista de que você vai chegar inclusive até o céu sendo rico, que é diferente um pouco dessa lógica católica, mas que serve a mesma intenção, que é para aqueles que vão ser convencidos que são pobres e que precisam ser pobres, porque assim vão chegar ao reino do céu. Então você entende que nós estamos sendo bombardeados por visões de mundo que nos deixam um pouco confusos. Porque nos deixar confusos e com muita informação nos faz ficar perdidos, nos faz ficar inquietos, inseguros e muito mais facilmente manipuláveis. A gente tem uma época onde a informação era mais restrita, E assim era fácil dominar. E aí quando a comunicação começou a ficar nas nossas mãos, como barrar isso? Enfiando mais comunicação. Porque aí, dentro de um volume enorme de coisas, você não vai saber aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que não é, Porque uma coisa você tem que sempre se perguntar, inclusive quando você vai colocar a sua palavra no mundo. Isso é bom? Isso é justo? Isso é ético? Isso é verdadeiro? Isso é belo? Como eu disse, você quer ser verdadeiro? Pode ser o que é verdadeiro para você e você coloque isso, Porque a verdade é algo que está aí a ser descoberto. Por isso, não precisamos levar tudo ao pé da letra. Chegar no canal do outro, na igreja do outro, na congregação do outro, no terreiro do outro. O que a gente tem de polícia para policiar a conduta alheia, o pensamento alheio, é nada mais do que uma reprodução para a simplificação, para empobrecimento da riqueza cultural, mental, filosófica, reflexiva, experiência que a humanidade pode ter. A toda tentativa de padronização, toda tentativa, de isso aqui é, isso aqui não é uma tentativa de dizer eu sou bom. Porque é muito difícil, a gente está sempre buscando certezas, sempre.
E aí a gente tenta procurar aqueles que são o eco das nossas certezas. E para que a gente se fortaleça como indivíduo grupal e fortaleça as nossas verdades, muitas vezes a ação é enfraquecer a visão do outro, condenar a visão do outro, condenar a verdade do outro. Não seja pobre de espírito assim. Para ser livre, é importante respeitar a liberdade do outro, senão você mesmo estará sendo preso por tudo que você está construindo. Então, o sopro de liberdade vem de dentro para fora, porque ninguém vai vir quebrar suas algemas, como a gente já disse. Mas é se esvaziando, inclusive dos seus conceitos, da sua aplicação, porque às vezes as pessoas querem ser muito justiceiras. Se você for pensar bem em todos os grandes pacificadores do mundo, né? Os heróis verdadeiros, messias, iluminados, Mahatmas, né? Grandes espíritos, eles sempre escolheram um caminho não violento. E isso também serve para nossas ações. Não é só bater, ter guerra, pegar numa arma. É o como eu estou agindo não violentamente com o outro, com a tradução do sagrado do outro, com o ponto de vista, a perspectiva do outro. Você acha mesmo que em planeta Terra vai ter alguém que sabe tudo? Se fosse assim, a gente não precisava ter dividido em mônada, entende? As mônadas se dividiram para que pudesse ter novos olhares, novas perspectivas, para que elas pudessem ter o sentir e a compreensão do todo. Então, qual é os orixás que vão nos ensinar a liberdade depois de Xangô e Ogum? Serão os orixás de síntese, que coincidentemente são orixás que são representados por uma serpente. Coincidentemente, claro que não, né? E aí você vai ter Ogum-Nedé, Oxumaré e Euá. Hoje mesmo o Euá esteve muito presente aqui, né? Oxumaré é o próprio arco-íris. Ele é aquele que nos traz a cor, que colore a luz, né? A luz de Oxalá. Ele marca a divina aliança e ele vem nos ensinar o caminho para a liberdade. E qual é o caminho para a liberdade, senão o próprio alinhamento dos nossos chakras? Então, o que essas serpentes vêm dizer? Olha só que interessante. Oxumaré é a própria representação da nossa Kundalini. Então, é a serpente que vai subir e ela vai passar por essas cores, o vermelho, porque quando para estar na terra, para estar no chão, eu preciso desta força mais básica, mais densa. Até o sol, quando está perto do chão, é mais vermelho. E aí eu vou passar pela minha água, né? Pelo laranja, que é aqui o meu chakra criativo, né? O meu chakra sexual, que é um portal. Este aqui é a minha âncora, chakra básico. O chakra sexual, umbilical ou sacral, é o nosso chakra do criativo, daquilo que vai parir. Ele é o portal que permite a própria encarnação, né? Através deste canal e no momento exato do nascimento é que o espírito realmente encarna. E do mesmo acontece de tudo que nós vamos criar na Terra. Todas as nossas energias criativas, toda a produção concreta, toda a produção de dinheiro passa por aqui. E aí eu vou subir no plexo. Então tá aqui minha serpente me ensinando o caminho da liberdade. Ou seja, ter base, pés no chão, criar, se permitir a própria criação, ser um parturiente do cosmos, dentro, né, do sopro individual que é você. E depois você vai vir a sua conexão com os outros, com o mundo, que é o seu plexo, que na verdade é o nosso verdadeiro cérebro. Aqui a gente pensa melhor, tá? Então, por isso também é
toda a nossa porta de entrada para o outro. É onde a gente vai se sentir atacado. Quando a gente estiver estressado, é lá que a gente vai se sentir primeiro. O nosso plexo é o nosso escudo e a nossa espada ao mesmo tempo. O nosso microfone. Então, ele vai estar aqui no mundo, né? É eu com o mundo. Aí eu vou para o cardíaco. O cardíaco é aquele chakra, então tá minha serpente, o chumaré, subindo com suas cores do arco-íris. O meu cardíaco é o que vai ligar os meus chakras superiores com os meus chakras mais telúricos, mais terrenos, certo? Então aqui nós temos a cor verde, né? Amarelo, verde, vejo o arco-íris subindo. Verde. Então, quando eu me integrei na minha criação, tenho a minha base, estou em relação com o mundo, eu venho trazendo o amor cósmico, o amor universal, né? Aqui não são as nossas emoções humanas, nossas emoções mais humanas, elas são sentidas aqui nas nossas vísceras, certo? Aqui é toda aquela memória que a gente traz da nossa contínua construção de quem somos, de todo registro primordial do amor que foi capaz de gerar nosso sopro, nossa vontade individual, né? Da nossa própria criação como indivíduo, certo? Então, muitos segredos estão aqui no nosso cardíaco e por isso que as coisas mais profundas a gente sente aqui. Coisas que mexem, né, com coisas que vêm mexendo contigo desde o seu nascimento, elas vão estar registradas aqui. Então, o componente do meu chakra cardíaco já é um componente muito mais gentil, muito mais sutil, né? Pode ser apenas gentil e podemos chegar na sutilidade. Aí você vai ter um outro chakra criativo, mais sublime ainda, né? Que é o seu chakra laríngico, né? Que é essa comunicação. E se você for pensar, né? O laríngico, ele vai estar, né? Como uma espiral. Uma espiral. Ele é um azul também, então é essa cor bem comunicativa. Então você vai ter orixás, como o Iemanjá aqui, podem nos abençoar aqui, mas é sobretudo Yansan, o vento, que trabalha esse chakra, tá? Tanto que a voz, ó, se faz através do vento. Sem ar, não há voz. Olhe só como Yansan é um elemento que nós vamos chegar, porque hoje nós estamos falando mais de uns orixás básicos, depois eu vou falar um pouco mais dela. Então, quando o Xumaré, quando você ativa essa força deste tipo de criação, você começa a ser capaz de expressar a sua alma e tudo que está aqui, todo o cosmos, ser um canal mesmo do infinito, entende? Então, esta criatividade aqui, mas que ela vai precisar dessa força aqui para ser parida também aqui, né? Então, tá super ligado, tá? E aí nós vamos ter aqui o nosso chakra terceiro olho, ou Ajna chakra, tá? Então, na maioria das nossas vidências, na nossa sensibilidade mental, vai através desse chakra. Mas todo o nosso pensamento também está sendo expressado e funcionando através desse chakra. Por isso, esse é um chakra muito sobrecarregado, porque nós recebemos muitas informações, principalmente as informações audiovisuais como essa aqui, né? Elas vão entrando por aqui, ó. Você já reparou um quadro? Um quadro é uma coisa estática, a gente que vai entrando nele, né? Isso aqui não, isso aqui, ó, vai entrando em ti, porque é um movimento, né? Então, tudo está muito em movimento e a gente está assim, captando mentalmente essas coisas e interpretando isso aqui através do nosso chakra solar, nosso plexo solar. E você vai ter finalmente a sua coroa. E
o que Mãe Maria, o que essa escola e o que diversas escolas através do mundo estão fazendo, que podem estar usando outros nomes que não são, inclusive, né, esta tradução incrível dos nossos orixás, né, que é o coroamento, ser senhor e senhora de si. Então, você acender a sua coroa é se entender como rei e rainha do seu próprio destino e destinação. É você acender a seu canal de comunicação direto com os divinos, com seus guias. Eles podem falar com você através do seu cardíaco, através de outros. Cada guia, né, vai ter uma técnica, um estudo, né, e vamos dizer, uma disposição também natural, porque muitas dessas coisas são descobertas, né, vão acontecendo e vão alinhando conforme a sua capacidade de integração e aproveitamento inteiro desse chakra, vão se alinhar e se acoplar, vamos dizer assim, né, em você, através desses chakras. Então, por isso que é um lugar muito querido, que a gente tem que tomar muito cuidado a nossa coroa. E por isso que é aqui onde moram nossos orixás, que a gente chama de cabeça, que são os essenciais, que carregam a nossa essência, porque é como se fosse através daqui que eu vou, vamos dizer, absorver, né? É como se fosse a força gravitacional que vai trazer aquilo que me corresponde como energia cósmica, certo? Então, uma vez que Oxumaré consegue alcançar todas as suas cores humanas, eu divinizo. Por isso, os nossos próximos chakras são chakras que já estão em outros corpos para além do nosso corpo físico, certo? Né? Que são chakras que a gente, né, gostaria muito de integrar para que a gente possa ir entrando na nova dimensão, na quinta dimensão, que é a dimensão que nós estamos caminhando para trabalhar, viver e aprender, certo? Então, por que nós estamos nessa aventura, né? Porque aqui Oxumaré nos organiza junto com os outros orixás. E qual que é o outro orixá de síntese que vem representar, assim como Oxumaré, inclusive na metá, vamos dizer assim, o orixá metá, é Logunedé. E Logunedé que é, senão, o ensinamento da polaridade do yin e do yang, de ser um homem e ser uma mulher, né? Porque os aprendizados do feminino e do masculino são aprendizados que nós precisamos entender na dualidade para integrar, porque nós não viemos, né, fora da dualidade, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, o masculino e o feminino estão muito mais integrados, mas para serem compreendidos e são manifestados para a existência concreta, eles são uma dualidade. Então, a outra serpente que vem nos curar, a Logunedé, vem com muita força de cura, por isso que ele é filho de Oxum e de Oxóssi, né? Traz todas as plantas e toda a água que faz toda a transmutação necessária para que possamos harmonizar o nosso feminino e o nosso masculino. E aí vem a nossa terceira cobra, a irmã gêmea de Oxumaré, Euá, que estava muito presente aqui. Porque aí nós já estamos aqui, certo? Encontramos um certo equilíbrio do nosso yin, do nosso yang, do nosso masculino, do nosso feminino. Já compreendemos o que é ser enraizado, o que é ser criativo, o que é ser próspero, né? O que é trabalhar com essa energia sexual. Já entendemos o que é estar no mundo, já entendemos o que é sentir e estar trazendo a semente primordial através dos nossos corações no mundo. E a partir dessa semente já comunicamos ela, já compreendemos ela, já reconectamos e aí nós estamos num corpo gentil.
E ainda há uma próxima etapa, que é o corpo sublime, que é a sublimação, que é o corpo sutil. E esta cobra, quem vem nos ensinar, é aquela que acompanha o Xumaré, que é Euá, que é o brilho, que é a leveza, que é voltar de novo para as múltiplas possibilidades, certo? Então é começar a entender a própria leveza, porque sem leveza, a múltipla possibilidade, a possibilidade de tudo é insuportável. Imagina o peso que é fazer uma escolha. Então eu preciso aprender a ser leve antes de ter, vamos dizer assim, o mundo em minhas mãos, o meu próprio mundo, para que eu possa escolher nas múltiplas potências e capacidades e que eu possa brilhar e acompanhar o brilho e a beleza alheia. Porque às vezes as pessoas não têm muita dificuldade de brilhar, mas tem uma dificuldade com o brilho do outro. Você não é gentil e muito menos sutil quando você tem dificuldade com o brilho alheio, né? Porque às vezes as pessoas estão admirando e criticam por um sentimento que atrasa a humanidade há mais do que milênios, que é a inveja. A inveja é irmã do egoísmo. Porque a inveja, ela vai para além de você querer estar bem, é você sentir dor para o outro estar bem. Então, quando a gente consegue acompanhar, ser Euá, acompanhar o brilho e a sutilidade, né? Ser sutil, né? Acompanhar o brilho do outro, aí a gente consegue chegar a ser muito mais sutil, muito mais gentil e a gente se alegra com a alegria e as conquistas do outro, porque o outro não é nada além de eu mesma. Então eu me entendo como humana quando eu passo pelos aprendizados dessas 3 cobras, o Logunedé, o Xumaré e Euá, certo? Então elas são as serpentes da liberdade, vamos dizer assim. Então conheça mais esses orixás, né? Conheça mais essa força. Então, Logunedé, filho do Oxum e Oxós, Oxumaré e Euá são irmãos dentro, né? Claro, minha gente, né? Estou falando em 2023, dentro de um resultado de diáspora, né? Dentro de um corpo ancestral, que é o corpo desta médium, que carrega diversas ancestralidades. Então, nós não estamos aqui querendo dizer o que é orixá para você. Eu estou te contando o que é orixá para nós, entende? Dentro dessa própria diáspora, que é ser uma alma encarnada em planeta Terra. Então, para salvar a liberdade, vamos entender lei, justiça, leveza, criação, expressão e responsabilidade, certo? Então, esta aula, ou este vídeo, como nós vamos chamar isso? Videoaula. Esta videoaula, né, acaba por aqui, tá? Fiquem com Deus, com todos os orixás e busquem sempre o autoaperfeiçoamento, se questione sempre, se pergunte sempre, não busque do lado de fora as respostas que tem do lado de dentro, mas pesque do lado de fora aquilo que vai iluminar o lado de dentro para que você mesmo possa ver e tirar suas próprias conclusões. Viva a liberdade!